Olá, estamos começando mais uma aula da disciplina de Máquinas Elétricas do curso Técnico em Eletroeletrônica do Instituto Federal de Pernambuco, campus Garanhuns. Hoje, nosso assunto será motores trifásicos de corrente alternada. Então, já estudamos uma revisão, fizemos uma revisão sobre eletromagnetismo, estudamos os geradores, os dois principais geradores utilizados, o gerador assíncrono e o gerador síncrono. E agora, saindo de geradores, de corrente alternada, vamos falar agora de motores de corrente alternada. Meu nome é Márcio e nessa aula nós vamos falar sobre a classificação geral dos motores, falar sobre os motores trifásicos em corrente alternada, motores assíncronos em corrente alternada e os motores síncronos. Vamos falar sobre as velocidades do motor e corrente do motor. De cara aqui você já vê dois tipos de motores aqui, bastante utilizados. Esse aqui com maior frequência, que é o motor assíncrono. Esse motor aqui é chamado motor assíncrono ou de indução, também como é chamado, motor de indução, de rotor gaiola. Esse aqui é um motor síncrono, onde você tem um enrolamento de estator e um rolamento no rotor. E o controle de velocidade desse tipo de máquina pode ser feito através da corrente que está passando no rotor através de uma fonte externa, onde você tem anéis e coletores. Mas vamos falar com mais detalhes logo em seguida. Então aqui só um panorama geral dos motores elétricos. Eu tenho motores de corrente alternada ou corrente contínua, mas vamos limitar nosso estudo hoje aos motores de corrente alternada. Dentro dessa classificação, eu tenho os monofásicos, motor universal e trifásico. Vamos focar aqui no motor trifásico e dentro do motor trifásico vamos falar sobre o motor assíncrono, onde esses dois tipos são os tipos que existem, que é o motor de rotor gaiola ou rotor de anéis, e o motor síncrono, que nada mais é do que o gerador síncrono utilizado como motor, ou seja, ele não vai mais gerar energia, ele vai consumir energia. E a energia que ele vai consumir será transformada em rotação do seu eixo para alimentar uma determinada carga ou processo. Então, esses motores síncronos são aquelas duas máquinas que nós já discutimos, de polos lisos e polos salientes, e eventualmente você pode trocar um desses campos da minha máquina síncrona por um ímã permanente. Então, como essa máquina aqui ela possui dois campos, um do estator e outro do rotor, um produzido por corrente contínua e outro produzido pela corrente alternada. Então, você pode trocar um desses campos por um ímã permanente, em vez de ser um eletroímã. Então, basicamente, será o nosso roteiro aqui da aula, estudarmos esses tipos de máquinas. Então, os motores trifásicos de corrente alternada, eles são menos complexos que os motores de corrente contínua. Ainda não estudamos motores de corrente contínuas, mas isso é estratégico para que a gente possa apresentar um motor mais complexo, de mais itens de montagem e operação, do que o motor de corrente alternada, que é relativamente mais simples. Além disso, a inexistência de contatos móveis em sua estrutura garante seu funcionamento por um grande período, sem necessidade de manutenção. Isso é uma vantagem dos motores de corrente alternada em relação aos de corrente contínua. A velocidade dos motores de corrente alternada é determinada pela frequência de alimentação dele. Então, um item importantíssimo de observação é que limita
a velocidade aí do seu, determina, na verdade, a velocidade do seu motor é a frequência qual esse motor está ligado, a frequência da rede elétrica, o que propicia excelentes condições para seu funcionamento a velocidades constantes. Os motores de corrente alternada funcionam sob o mesmo princípio dos motores monofásicos. Esses também estudaremos mais à frente, mas com esse princípio, a ação de um campo magnético rotativo gerado no estator, provocado por uma força magnética no rotor. Então, esses dois campos agem de modo que produzem um conjugado e esse conjugado obriga o rotor a girar. Então, toda máquina de corrente alternada ela tem dois campos. Um campo que é produzido no rotor e outro campo que é produzido no estator. Então, a interação entre esses dois campos produz um conjugado, que é uma força que tende a fazer girar sobre o seu próprio eixo um corpo. E aí, isso provoca o giro do rotor da sua máquina. No caso aqui, um motor trifásico. Quais são os tipos de motores trifásicos? Nós temos motores assíncronos, também chamados de motores de indução, e os motores síncronos são aqueles a quais a rotação dele, do seu eixo, é igual à velocidade síncrona, determinada pelaquela expressão conhecida da rotação em função dos polos de um motor, que é N igual a 120F sobre P. Vamos falar primeiramente dos motores assíncronos e corrente alternada. Então, o motor assíncrono de corrente alternada é o mais usual e o mais aplicado devido à sua construção simples, robustez e baixo custo. Essa máquina apresenta como características um baixo custo. E se você levar em consideração aí o custo dela, partindo do parâmetro como reais por quilowatt. Então, é uma máquina relativamente barata, que apresenta um baixo custo. O rotor desse tipo de máquina possui uma parte autossuficiente, que não necessita de conexões externas. Então, esse tipo de motor, não há conexão elétrica do rotor com nenhum circuito externo para criar um campo magnético. O campo magnético desse rotor é criado através de correntes induzidas pelo estator sobre ele. Então, esse motor também é conhecido como motor de indução, porque as correntes alternadas são induzidas no circuito do rotor pelo campo magnético rotativo do estator. Então, eu tenho um estator, onde estão os meus enrolamentos dentro das minhas ranhuras. E aí, esse estator aqui, quando as correntes estão circulando nesse enrolamento, produz um campo magnético que, se for colocado aqui um rotor, tende a fazer este rotor girar devido a correntes induzidas nesse rotor que criam um segundo campo magnético que procura alinhar-se com o campo magnético do estator. Lembrando que o campo magnético do estator aqui é o chamado campo girante. Ele está girando dentro, como se você tivesse um ímã, e esse ímã girando dentro da máquina, no eixo dela. Então, no estator do motor assíncrono de corrente alternada estão alojados 3 enrolamentos, que diz respeito a cada fase do meu gerador. Esses 3 enrolamentos são montados de forma que haja uma defasagem, um espacial. Então, isso aqui tudo tem 360 graus. Então, a montagem desses enrolamentos é feita de tal modo que cada ponto igual da minha fase esteja defasada 120 graus da outra. Então, se aqui é um determinado ponto meu enrolamento da fase A,
o correspondente da fase B estará a 120 graus de distância e o correspondente da fase C a 120 graus de distância, de forma que os enrolamentos são distribuídos e defasados sempre de 120 graus. O rotor, que é a parte girante dessa máquina, também chamada de induzido, é constituído por um cilindro de chapas em cuja periferia existem ranhuras onde o enrolamento rotórico é alojado. Então, essa é a característica aí típica do rotor, onde você tem uma espécie de cilindro de chapas e existem ranhuras onde os enrolamentos, no caso de um rotor enrolado, serão colocados. Então, como é que funciona esse tipo de máquina? Então, quando a corrente trifásica é aplicada aos enrolamentos do estator, então eu tenho aqui, didaticamente apresentado aqui um enrolamento, outro enrolamento e outro enrolamento. Então, quando é aplicada uma tensão a esse tipo de máquina, produz-se um campo magnético chamado campo magnético girante. Então, o efeito dessas três correntes defasadas de 120 graus produz um campo magnético que é como se fosse um ímã girando aqui dentro. Esse ímã, um ímã artificial produzido pelas correntes do meu estator. Então, a figura 3 aí está mostrando, né? A figura 3 mostra a ligação interna de um estator trifásico, que as bobinas estão defasadas de 120 graus, então vocês podem ver aqui. Então, aqui eu tenho uma bobina, 120 graus, depois eu tenho outra, 120 graus, depois eu tenho outra. Lembrando que normalmente você tem um estator distribuído. Para aproveitar todo esse espaço, você tem os enrolamentos distribuídos uniformemente dentro desse estator. Então, para isso, o que é que você faz? Então, você faz essa bobina aqui pode ter uma outra em relação a essa própria fase. Então, a próxima bobina vai estar uma determinada aqui nova ranhura, e para essa aqui vai ser a mesma coisa, só que vai estar deslocado também. O mesmo deslocamento que eu dei aqui de uma ranhura, que é o espaço destinado dentro do estator a colocação de uma bobina, eu dou para essa aqui também. E para essa, de forma que fica sempre uma diferença de 120 graus ali de diferença entre o mesmo ponto de uma bobina e a outra. Então, o campo magnético gerado por uma bobina depende da corrente que por ela circula. Se a corrente for nula, não haverá formação de campo magnético. Se ela for máxima, o campo magnético também é máximo. Como as correntes nos três enrolamentos estão com a defasagem de 120 graus, os três campos magnéticos apresentam também essa mesma defasagem. Aí, os três campos magnéticos individuais combinados resultam como que um único campo estivesse lá dentro dessa minha máquina, cuja posição ele está variando no tempo, ou seja, é como se esse ímã produzido pelo efeito dos três campos magnéticos da fase estivesse girando dentro do meu rotor. Esse campo único giratório é que vai agir sobre o rotor e provocar seu movimento. Então, aqui vai estar esse campo magnético girando, e o campo magnético girando, se ele está mudando de posição em relação ao rotor, surge uma corrente induzida nesse rotor que cria um campo magnético que tende a alinhar-se com o campo magnético com que está girando o motor. A corrente do meu rotor é induzida por um processo de variação do campo magnético criado pela corrente do estator. Então, os tipos de motores assíncronos. Então, os motores assíncronos, eles ou são de gaiola de esquilo,
opção de rotor, chamado rotor bobinado. É um motor com rotor em gaiola de esquilo, é um motor, né, com rotor em gaiola de esquilo que é dado esse nome, porque lembra, a configuração dele lembra essa aqui, gaiola de esquilo, onde é constituído por barras de cobre ou alumínio, colocadas nas ranhuras desse rotor. E as extremidades são unidas por um anel, também de cobre e alumínio. Então, como se eu tivesse aqui, ó, esses anéis são esses extremos aqui. Eu tenho o eixo do meu rotor. E aqui eu tenho as ranhuras, onde aqui são colocadas as barras, que podem ser de alumínio ou de cobre. Essas barras aqui, ó. Então aqui são os anéis, eu tenho as barras. E para não ficar esse vazio aqui, entre uma barra e outra, isso é preenchido pelas ranhuras. As ranhuras servem para colocar as barras. E aqui eu tenho entre uma barra e outra um núcleo de aço. Ou de ferro, né? O caso mais usado é o núcleo de ferro. E o enrolamento das barras. Não há necessidade de isolação, pois as tensões induzidas nas barras do rotor são muito baixas. Então não precisa isolar uma barra, dá uma preocupação adicional de isolação entre uma barra e o núcleo de ferro, porque as tensões são baixas. Esse tipo de rotor apresenta como característica velocidade que varia de 3 a 5% de vazio até a plena carga. Esse motor, somente como essa aplicação que a gente estava falando agora, sem nenhum tipo de sofisticação, ele é um motor que não apresenta possibilidade de variação de velocidade, então a velocidade dele é fixa. Possibilidade de ter duas ou mais velocidades fixas, a depender dos enrolamentos que você tem. Então há uma possibilidade, mas mesmo assim a velocidade é fixa. Baixa ou média capacidade de arranque, dependendo do tipo de gaiola de esquilo. Então essa máquina aqui ela pode apresentar um alto arranque ou torque ou baixo. E aí para isso tem dois projetos básicos que se diferenciam. É o rotor de gaiola simples ou o rotor de dupla gaiola. Esses motores são usados para situações que não exigem velocidade variável, como eu disse, pela dificuldade do controle da velocidade. Por isso são usados em moinhos, ventiladores, prensas, bombas ou coisas do tipo. Então é um motor robusto, mas que apresenta barato, bom custo-benefício, mas apresenta algumas limitações. Vamos falar sobre outro tipo de motor, que é o motor de indução do tipo rotor bobinado. Então, o motor de rotor bobinado trabalha também ligado a uma rede trifásica de corrente alternada, né? E uma das suas características principais é o arranque vigoroso, ou seja, possui maior capacidade de partida, com uma pequena corrente de partida. Então, quando você liga o motor, você tem uma corrente alta solicitada pela rede, e aí essa corrente diminui à medida que o motor vai aumentando a velocidade. Para um motor de indução, essa relação não é tão boa. Ou seja, o torque versus, ou esse arranque como está dito aí, versus corrente de partida, não é tão bom como o resultado aqui do rotor bobinado, que apresenta um torque maior para uma mesma corrente de partida, podemos assim dizer. Então, ele é indicado quando se necessita de partida com carga e variação de velocidade, como é o caso de compressores, transportadores, guindastes. Então, esse tipo de motor, rotor bobinado, apresenta como uma possibilidade um controle da sua velocidade, mesmo que um controle não ideal, que apresenta algumas perdas e outras coisas, mas já apresenta a possibilidade de controle dentro de uma faixa
de valores. Então, o motor de rotor bobinado é composto por um estator, né, como todas as máquinas, e um rotor. O estator é semelhante aos motores trifásicos já estudados. Então, o motor de rotor bobinado ou motor do tipo rotor gaiola, a parte do estator é igual, não muda. Apresenta os mesmos tipos de enrolamentos, ligações, distribuições que os estatores do induzido em curto. Então, o rotor bobinado usa enrolamentos de fio de cobre nas ranhuras, tal como o estator. Então, esse tipo de máquina, você não vai ter essas barras curto-circuitadas. Você vai ter um enrolamento de verdade dentro dentro da sua máquina, dentro do seu rotor. Então, o enrolamento é colocado, né, no rotor com defasagem de 120 graus, seus terminais são ligados, né, os anéis coletores, nos quais, por meio de escovas, tem acesso ao enrolamento. Então, nesse tipo de máquina, você tem um acesso às correntes do rotor. Ao contrário do rotor gaiola, aqui você tem acesso às correntes do seu rotor através de um sistema de anéis coletores também e escovas. Então, nesse sistema, você tem um controle da corrente no seu rotor através de um sistema de anéis coletores e escovas que estão ligados aos enrolamentos do meu rotor bobinado. Ao enrolamento do rotor bobinado deve ser ligado um reostato. Então é preciso ligar ali em série com os enrolamentos do rotor um resistor variável que permitirá regular a corrente do induzido, porque estará em série, né, com os enrolamentos do meu rotor e isso faz mudar o valor da corrente do circuito à medida que eu mude o resistor. Isso torna possível a partida sem grandes picos de corrente e torna possível também a variação de velocidade dentro de uma faixa relativamente estreita de ajuste.
Então aqui só para terminar frisando, temos a imagem aí de um rotor bobinado. Olha que o rotor bobinado é bem similar ao enrolamento de um estator. E o rotor gaiola, onde você tem as barras de alumínio ou cobre, colocadas dentro de ranhuras de um núcleo de ferro, e os anéis que curto-circuitam essas barras, onde aqui será induzida a minha corrente. E aqui, a corrente também é induzida, mas através desses sistemas aqui de anéis, você consegue obter um valor de corrente variável, coletando a tensão que está sendo induzida aqui, levando até um circuito externo que tenha um resistor e mudando o valor dessa resistência, você também faz um controle de velocidade dessa máquina. Então, o enrolamento do meu rotor é um enrolamento trifásico com terminais acessíveis, como está colocando aqui, 3 fases. Então vamos falar agora sobre o motor síncrono. Então o motor síncrono de corrente alternada apresenta a construção bem similar, né, de um alternador. Então assim como você tem um motor síncrono, né, nós estudamos o gerador síncrono. Então, o motor síncrono nada mais é do que o gerador síncrono operando como um motor. Então, em vez dele produzir energia através de alguma máquina que vá rotacioná-lo, aqui o motor ele vai consumir energia e vai rotacionar para produzir o movimento de determinado processo, equipamento, ou seja o que for. Então, o motor síncrono de corrente alternada apresenta a mesma construção do alternador, né, que é o gerador de corrente alternada síncrono, e ambos têm um rotor alimentado por corrente contínua, então é importante isso. O meu motor síncrono, o rotor dele tem uma alimentação por corrente contínua, para gerar enrolamento ali no campo. A diferença é que o alternador recebe energia e produz uma corrente alternada. O motor, por outro lado, recebe energia e transforma essa energia em rotação, energia mecânica no seu eixo. Esse tipo de motor apresenta como vantagem, né, como características, velocidade constante, que é a velocidade síncrona. Então, aquela velocidade dada pela frequência e o número de polos e a rotação. Velocidade dependendo da frequência da rede, então ele pode variar a velocidade. Se você fizer uma variação da frequência da rede, então isso pode provocar uma mudança de velocidade e baixa capacidade de arranque. Então, cargas que têm uma inércia muito elevada, você não consegue vencer essa inércia inicial. Por essas características, o motor síncrono é usado quando é necessária velocidade constante. Então, aqui esses slides nós já vimos, né? Então, continuando, falando ainda do motor síncrono. A energia elétrica de corrente alternada no estator cria um campo magnético rotativo, enquanto o rotor, alimentado por uma corrente CC, cria um eletroímã. Então, o campo magnético produzido pelas correntes nos enrolamentos produz um campo magnético girante. Esse campo magnético girante vai interagir com o campo magnético do eletroímã produzido no rotor. Um ímã suspenso no campo magnético gira até ficar paralelo ao campo. Quando o campo magnético gira, o ímã gira. Se o campo magnético rotativo for intenso, a força sobre o rotor também será. Ao se manter alinhado o campo magnético rotativo, o rotor pode girar uma carga acoplada a seu eixo. Então, como aqui vai ter um campo girante, aqui tem um campo criado pelo eletroímã do rotor, então esses dois campos tendem a se alinhar. E se o campo girante está aqui girando dentro do estator a uma determinada velocidade, esse eixo aqui
também vai girar nessa mesma velocidade, pois ambos os campos estarão alinhados. Quando parado, o motor síncrono não pode partir com aplicação direta de corrente alternada trifásica, o que é uma relativa desvantagem. Então, esse tipo de motor ele não consegue ter arranque, você não consegue ligá-lo à rede e já começar a funcionar, a rodar. De modo geral, a partida é feita com um motor de indução assíncrono, então é ligado ao eixo dele um motor para começar a produzir a rotação dele. Isso porque o motor síncrono é construído além do enrolamento normal por enrolamento em gaiola de esquilo. Então nessa situação, para que você tenha um arranque, o arranque vai ser feito como um motor de partida do tipo indução, ou seja, lá dentro do enrolamento eu vou ter uma gaiolazinha que vai servir somente para dar partida no motor. E depois disso, uma vez dada a partida, começa a girar. Então o funcionamento dele passa a ser deixa de ser de um enrolamento tipo gaiola, passa um enrolamento deixa de ser um funcionamento de um motor com enrolamento gaiola para um motor de motor síncrono, diferente dos motores de indução. Aqui são relações muito importantes de velocidade. Então essa equação já é conhecida, que é a velocidade síncrona, ou seja, a velocidade com que gira um campo magnético dentro de um estator de um motor, depende da frequência e do número de polos. Como está colocado aí, 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Um detalhe importante é o escorregamento do motor, e aí isso só se aplica a motores trifásicos de indução, ou seja, assíncronos, porque você tem uma diferença de velocidade entre a velocidade síncrona, que é obtida dessa equação, que é a velocidade com que o campo realmente lá dentro gira, o campo do estator gira, e a velocidade com que o rotor mecanicamente gira. Então tem uma diferença, não é a mesma. Então essa diferença é chamada de escorregamento. O escorregamento pode ser calculado através dessa expressão aí, que relaciona a velocidade síncrona e a velocidade de rotação do meu rotor. Lembrando que isso aqui sempre vai ser um valor que será inferior a 100%, logicamente. Então, o escorregamento aí vai ser algo em torno de 4, 5, 6, 3%. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que o meu escorregamento significa o quanto percentualmente eu estou girando em uma velocidade inferior à velocidade do meu campo girante. E aí algumas fórmulas importantes para o cálculo da corrente do motor. Então, talvez os dados mais importantes de motores sejam a obtenção da corrente. Então, usando algumas fórmulas que conhecemos de circuitos elétricos, nós conseguimos determinar os valores das correntes do meu motor. Ou, tendo as correntes e as tensões, obter as potências e assim sucessivamente. Então, alguns parâmetros importantes primeiro, a potência trifásica. A potência trifásica é raiz de 3, a tensão, multiplicado pela corrente, multiplicado pelo cosseno de φ. Isso aqui é chamado fator de potência do motor. Cosseno de φ. Isso tudo aqui é o fator de potência. Nós temos um rendimento do motor. O que é o rendimento do motor? Seria o quanto de potência esse motor tem lá no seu eixo e o quanto de potência ele precisa para produzir essa potência no seu eixo.
Então, o motor ele não é perfeito, ele não recebe uma determinada potência da rede elétrica e consegue converter toda essa potência em potência mecânica no seu eixo. Então, há perdas. Então, essas perdas estão quantificadas, podem ser indicadas através do que a gente chama de rendimento do motor. E aí temos as unidades de potência, onde um detalhe importante que a potência dos motores, ainda hoje, é muito comum serem dadas em CV, que significa cavalo-vapor, que é uma unidade de potência utilizada principalmente em cargas mecânicas. E aí, se a minha potência trifásica, é isso que é a potência total do motor, a minha potência trifásica, como é que eu relacionaria com a potência dada em CV e o rendimento? Ora, se a potência do motor for dada em CV, se eu multiplicar essa potência em CV por 736, eu tenho a potência em watts. Então, aqui é o fator de conversão, CV para watts. Uma vez que eu tenho a potência em watts mecânica, se eu pegar essa potência mecânica e dividir pelo rendimento, eu encontro a potência elétrica. Então, esse rendimento vem para baixo. Essa aqui, que seria a potência elétrica que está vindo da rede, vem para cima. Então, a potência mecânica dividido pelo rendimento, que isso é um dado normalmente em formato motor, me dá a potência elétrica. É o que está aqui. A transformação de potência em CV para potência em watts pelo fator de multiplicação e de potência mecânica para potência elétrica dividido pelo rendimento. Então, a expressão mais geral da corrente do motor seria essa. A potência em CV do motor multiplicado por 736 dividido pela raiz quadrada de 3, a tensão, o cosseno de φ, que é o fator de potência, e o rendimento do motor. Às vezes você encontra uma unidade também de potência, que é o HP. A diferença do HP por CV é que um CV é 736 e um HP é 746 watts. Aqui está uns dados básicos de placa de motor, onde temos aí duas tensões, porque ele pode ser ligado com esquemas diferentes, como está mostrado aqui embaixo. Os terminais dele, para duas tensões diferentes. A rotação dele, a 60 Hz. Alguns dados de placa, que já vêm diretos, são as correntes para os respectivos níveis de tensão. E a potência foi dada aqui, 2 CV. Então, são os dados básicos. Aí está uma visão explodida do motor, que eu considero o motor mais normal de ser encontrado, mais comum, mais trivial, que é dia a dia realmente de quem atua na área de eletroeletrônica, eletrotécnica, engenharia elétrica, que é um motor de indução, ao qual nós já falamos aqui. Então, essa é uma visão explodida, dando destaque aqui ao rotor do tipo gaiola, motor de indução, esse aqui é um motor de indução ou assíncrono, de rotor tipo gaiola, e o seu estator. Bem, dessa forma finalizamos a aula sobre motores de corrente alternada. Agradecemos e nos encontramos numa próxima aula. Obrigado.